Olá, bem-vindo ao Lendas da Nutrição de Plantas, um programa de conversas com especialistas em fertilidade de solo. Hoje eu vou conversar com o professor Alfredo Chaide Lopes. O professor Alfredo é um dos maiores nomes na área de pesquisa quando a gente fala em solo do Cerrado brasileiro. Ele é, inclusive, um dos responsáveis por tornar esse bioma, o Cerrado, uma terra produtiva, né, professor? Isso. Primeiro, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. É uma honra a gente ter o senhor no nosso programa. Eu que agradeço a Para oportunidade. contar várias histórias. Uma delas é uma história incrível que o senhor tem. O senhor levou uma vez 1,5 toneladas de terra do Brasil para fora, para os Estados Unidos. É verdade isso? É verdade, é. Tá. Antes de o senhor me explicar isso, eu estava dando uma olhada no seu currículo e eu vou ler bem rapidinho, porque senão a gente vai ficar horas aqui para eu ler tudo. O senhor já deu conferência na Austrália, Filipinas, Japão, Itália, Inglaterra, Venezuela, Estados Unidos, Colômbia, Quênia, México, Argentina, Indonésia e China, certo? Certo. Já fez visitas técnicas a universidades e centros de pesquisas na Holanda, Alemanha, Espanha, Portugal, França, Havaí e Singapura. Confere? Confere. Além disso, o senhor é campeão sul-americano em salto em altura. E ainda jogou com o Pelé, quando o Pelé tinha 16 anos. É. Que história é essa, professor? Isso é o seguinte, primeira partida do Pelé pelo Santos em Minas Gerais foi lá em Lavras, contra o Fabril. E até hoje o pessoal lá brinca comigo porque o Santos ganhou de 7-2, o Pelé fez 4 gols e um amigo meu lá da cantina, o Saulo, ele fala que até hoje eu estou procurando o Pelé. Só que ele não fala que eu fiz os 2 gols, né? Eu não entendo nada de futebol, mas eu imagino que com essa altura toda que o senhor tem, que eu saiba, jogador muito alto só que fica no gol. Não, mas eu era becão, daqueles bravos. Porque sabe? o Pelé não é muito alto, Não. por isso que ele corria muito rápido. É, mas ele saltava muito e tinha uma habilidade fantástica. Em compensação, o senhor foi campeão em salto em altura, quer Isso. dizer, o senhor se dedicava muito ao esporte. Eu, quando jovem, eu joguei vôlei e basquete pela seleção mineira. Fui campeão sul-americano de salto em altura, campeão brasileiro de salto em altura, tripla extensão e até futebol de salão com 1,96 m. Então, eu pratiquei muito esporte quando jovem, O sabe? senhor é pioneiro, então, em várias coisas. Dizem, né? E aí, onde que entra a agronomia? Nessa época, o senhor já estava começando a ficar envolvido? Já estava, porque eu entrei na ESAL, antiga ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras. Que hoje se chama... Hoje é a Universidade Federal de Lavras. Entrei lá em 1958 e fiquei lá estudando até me formar em 61. Em 1962 eu entrei como professor já lá na antiga ESAL, onde exerci durante toda a minha vida a função de professor. E dava tempo de fazer esse esporte todo e já começar a estudar, se dedicar à agronomia? Dava, porque até certa hora, até, por exemplo, 3 horas era estudo, depois das 3 era praticar esporte. E agradeço muito, porque, inclusive, eu estudei, o Fabril me ajudou a pagar, porque naquela época a ESAL antiga era paga, e eu recebi uma bolsa do Fabril para jogar futebol. E foi por isso que eu não me dediquei ao atletismo, porque eu já estava estudando e tinha um compromisso de jogar o futebol pelo Fabril. A gente vê muito isso nas universidades americanas, né? Os bons atletas... Aliás, o GAMO, o Instituto GAMO, que a ESAL pertencia até 1962, é onde tinha uma prática muito intensa de esportes. E isso tudo é influenciado pelo Instituto GAMO, que era formado por missionários da Virgínia e da Carolina do Norte, que vieram para o Brasil depois da Guerra da Secessão. Então, eles trouxeram com eles essa questão de apoiar o esporte como parte do currículo também. Depois desse jogo com Pelé, o senhor ainda insistiu no futebol? Eu joguei futebol até os 35 anos, quando eu fui fazer meu mestrado e PhD nos Estados Unidos. Não criou um trauma, então? Não, foi bom. E o senhor encontrou com ele depois, alguma vez? Não, depois nunca mais. Bom, a gente agradece pelo senhor ter insistido mais na agronomia, não que eu não acredite que o senhor fosse um grande atleta, mas é por tudo que o senhor tem feito até hoje pelo nosso setor. Agora, eu queria saber como é que o senhor resolveu se especializar em fertilidade de solo? Bom, na realidade, isso começou quando eu ainda era estudante lá em Lavras, na ESAL, que nós fizemos uma excursão na região de Brasília.
que estava no início da construção, aquela coisa toda. E vendo aqueles solos ao redor de Brasília, eu já começava a me perguntar por que aqueles solos eram de tão baixa fertilidade, que a gente julgava de baixa fertilidade, e eram tão marginais para a produção de alimentos. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, até eu me decidi a fazer meu mestrado e PhD nos Estados Unidos, e em lá chegando, eu conversei com o meu orientador que eu queria fazer um trabalho que revertesse em benefício ao Brasil, que eu não queria fazer um trabalho para resolver algum problema deles lá nos Estados Unidos. E foi aonde eu decidi fazer um trabalho quase louco de coleta de amostra de solos na região de Cerrado de Tocantins, que na época era Goiás, não tinha Tocantins, mas seria hoje Tocantins, Goiás, Minas e Distrito Federal. Então é aí que entra essa história da coleta das amostras. Isso. Durante 4 meses, eu fui a 60 municípios que tinham solo sob vegetação de cerrado, com base nos mapas geológicos da época, que era o único mapa que a gente não tinha mapa de solos. Eu selecionei 60 municípios, em cada um dos municípios eu selecionei os 3 solos principais, com base na informação de técnicos da extensão de cada um desses municípios. E em cada um desses solos eu coletei 12 subamostras na parte superior da encosta, 12 na parte média e 12 na parte baixa. E misturei essas amostras da parte alta, tirando uma amostra, da parte média e da parte baixa. Isso deu um total de 518 amostras completas, compostas, de 3 quilos cada uma. Então, na realidade, levei mais de 1,5 toneladas de amostras de diferentes tipos de solos e de diferentes tipos de vegetação sob cerrado para os Estados Unidos, para desenvolver lá uma série de estudos sobre o aspecto de química do solo, de fertilidade do solo e alguns aspectos de física do solo também. Como é que foi a logística para isso? Aí, esse material eu preparei aqui, coloquei em tambores e foi enviado para os Estados Unidos com Tambores licença. de quantos tamanhos? Tambores de 200 quilos com as amostras lá dentro. Separadinhos, E identificados. aconteceu uma coisa interessante, porque quando chegou em Miami, eles esterilizaram as amostras, usando brometo de metila, que era um esterilizante que era para matar possíveis pragas ou doenças ou qualquer coisa assim. E eu fiquei encucado com aquilo, que isso poderia afetar as minhas análises que eu iria fazer lá nos Estados Unidos. Então eu fiz um trabalho comparativo, na época, comparando a autoclavagem, que é o método de esterilização, com óxido propilênico, que é outro componente químico, e o brometo de metila. E felizmente o brometo de metila não fez nenhuma alteração nas características do solo, e aí eu fiquei despreocupado. Que foi o que eles usaram para esterilizar. Exatamente. Então, aí eu trabalhei lá nesses solos, nas 518 amostras durante 3 anos, selecionei dessas 518, 45 mais representativas para fazer minha tese de doutorado. E por que o senhor levou essas amostras lá para a Universidade da Carolina do Sul? Aqui a gente não tinha nenhum laboratório que tinha estrutura para fazer isso? Não, tinha condições, mas eu queria fazer meu mestrado e PhD lá, e eu aproveitei então, como eles me deram apoio, eu tive bolsa, eu não fui bolsista do governo brasileiro, ganhei bolsa da USAID, do governo americano, mas eu queria fazer um trabalho que revertesse em benefício ao Brasil. E eu devo ter feito um trabalho razoável, porque há 2 anos atrás, uma revista de maior impacto nos Estados Unidos, a revista Advanced in Agronomy, pediram para que eu fizesse uma releitura dos meus trabalhos de tese, de mestrado e doutorado que eu fiz há 40 anos atrás. Então, eu publiquei um trabalho, me deram 50 páginas, eu escrevi 72, não cortaram nada. E, além de falar do meu trabalho em si, eu coloquei outros pontos que foram importantes como grandes projetos para levar o desenvolvimento agrícola da região do Cerrado. Quer dizer, 40 anos depois não caducou. Não caducou, não, isso é verdade. Eu fiquei muito orgulhoso desse trabalho, porque, inclusive, eu me disponho a fornecer cópia, porque eu não posso colocar no meu site por causa de direitos autorais. Mas eu me disponho a fornecer cópias a quaisquer pessoas que queiram. Certo. Aliás, o senhor é bem tecnológico, apesar de não usar celular. O senhor não usa celular. Não, graças a Deus. Mas o senhor... Estou sobrevivendo. Mas o senhor tem um site, tem um guia, né, do livro de fertilidade de solo. Tem esse guia de fertilidade, está na 4ª edição.
primeira edição foi em DOS, em 92, que era o sistema operacional, e eu resolvi colocar esse guia. É um livro completo sobre química e fertilidade do solo, para aprender fertilidade do solo, principalmente para os alunos de graduação. Por que é tão importante aprender sobre fertilidade do solo? Porque você tem ali é que você aprende como manejar o solo. Se ele for um solo de baixa capacidade de fertilidade, como transformar esse solo num solo fértil e produtivo. Então, essa área de fertilidade do solo é que faz como que nós vamos adubar o solo, como que vamos usar calcário para corrigir a acidez, o que podemos fazer para aumentar o teor de matéria orgânica no solo, que é tão importante. Enfim, sem a fertilidade do solo, nós não saberíamos como fazer uma boa adubação para ter boas colheitas. Então, eu queria que o senhor me explicasse isso. O senhor já disse que 40 anos depois desse estudo, nada caducou, quer dizer, tem alguns detalhes que o senhor acrescentou, mas qual foi o resultado dessa pesquisa, quando o senhor levou essas amostras, trabalhou em cima delas durante 3 anos, o que o senhor descobriu do solo do Cerrado brasileiro? Na realidade, a principal causa desse solo ser de baixa produtividade natural é a sua baixa fertilidade natural, derivado de rochas que não têm grande quantidade de nutrientes. Na realidade, falta praticamente todos os nutrientes no solo de cerrado sob condições naturais. O único nutriente que tem e que tem em abundância é ferro. Todos os outros faltam. E aí nós aprendemos a manejar através não só dos meus estudos, mas também da Embrapa, de institutos estaduais de pesquisa, de universidades. Nós aprendemos a transformar esse solo num dos solos mais férteis e produtivos do mundo hoje. É difícil você encontrar em qualquer outro país do mundo um solo como esse que tem 3 colheitas no ano. Você pode tirar o milho, depois você colhe a soja, depois você planta o trigo. Então você tem 3 culturas num ano. Se você for para solos da região temperada, que são solos mais férteis por natureza, ele só pode tirar uma cultura, porque o resto é neve e gelo, essa coisa toda. Então não tem como o Brasil não ser grande partícipe no futuro para fazer grande produção de alimentos, para chegar a 40% dos alimentos consumidos no mundo no ano 2050, que é a expectativa da ONU e da FAO. A gente ainda vai falar de futuro, eu queria só retomar uma das técnicas que o senhor desenvolveu, que é a técnica da calagem. Não foi praticamente eu que desenvolvi, mas o que eu fiz foi organizar o conhecimento naquilo que eu chamei de construção da fertilidade do solo. É o que fazer em sequência para transformar esse solo, que era considerado marginal para a produção de alimentos, em um solo produtivo. E a sequência foi calagem, para corrigir a acidez, o uso de calcário, fornecer cálcio e magnésio, adubações corretivas, para corrigir o baixo teor de fósforo, adubação corretiva com fósforo, com potássio, com enxofre, com micronutrientes, manejo da matéria orgânica, que é importante usar práticas que mantenham e até aumentem o teor de matéria orgânica nesse solo e, com isso, transformar esse solo em solos de alta produtividade. Professor, o senhor costuma dizer que existem 3 mitos do agro no Brasil e que as pessoas ficam repetindo, e que o senhor gostaria muito de ver essas 3 verdades que não são verdades desmistificadas. Né? A primeira é que o agronegócio é coisa de grande e coisa para exportação. O que é isso? Na realidade, isso aí, na minha ótica, é uma falácia, porque quando você diz que o agronegócio é só coisa de grande produtor e cultura de exportação, nós estamos nos esquecendo de que 70% do alimento consumido pela população brasileira vem de pequenas propriedades rurais, de agricultores familiares e até de alguns agricultores de subsistência que vendem o seu ligeiro excedente no mercado próximo. Quer dizer, só 30%... que seria de grandes produtores de cultura de exportação. Então, esse número é gritante. Quer dizer, em relação a alimentos básicos, muito mais é produzido
pelas pequenas famílias da agricultura familiar do que das grandes culturas de exportação. Esse é o primeiro mito. Quer dizer, tem muita gente envolvida. Exatamente. Na economia, na produção, na subsistência. Exatamente. E que esses números de exportação, de PIB, acabam fazendo essas pessoas desaparecerem. Exatamente. Essa é a verdade. É verdade. Né? O segundo mito que o senhor gostaria que as pessoas parassem para pensar e parassem de repetir é que o agronegócio não trouxe nenhum ganho social para o Brasil. Esse também é outra mensagem deturpada que a gente vê na mídia. E o melhor dado para mostrar o alto retorno social da agricultura e das atividades agrícolas é a involução dos preços da cesta básica nos últimos 30 a 35 anos. Em moeda forte, valor corrigido, houve uma diminuição de 3,3 vezes no custo dos produtos da cesta básica. Em outras palavras, hoje, as pessoas de menor poder aquisitivo podem ter muito mais acesso a alimentos em quantidade e qualidade do que há 30 a 35 anos atrás. Então, o benefício social do desenvolvimento da agricultura em diminuir o preço dos produtos da cesta básica, isso é inquestionável. E nós temos que mudar esse ponto de vista, principalmente para as pessoas que vivem nas grandes cidades. E o senhor acredita também que a variedade de alimento também mudou? Quer dizer, antes as pessoas comiam só determinados alimentos e agora têm acesso a uma variedade maior. Isso é verdade. Eu venho de uma época que maçã consumia só na época de Natal. Quer dizer, e importado da Argentina. O leite nós chegamos a importar do Uruguai, arroz da Indonésia. Quer dizer, hoje tudo isso é produzido no Brasil e com um aumento de eficiência do processo produtivo, fazendo com que os produtos custem menos. É uma fantástica contribuição social. E o produtor também me parece que está deixando de plantar só uma coisa, né? Ele está conseguindo diversificar também a produção dele. Isso. E o terceiro mito, que o senhor acha também que é uma coisa que a gente precisa começar a explicar mais, é que o agronegócio é responsável, ou o grande responsável, pelo desmatamento da floresta. Aqui eu separei 3 números importantes que o senhor me passou, que é um comparativo entre a década de 70 e os anos de agora. Né? Produtividade, o Brasil aumentou de 1,4 para 4,5 toneladas por hectare. Isso. Produção, de 52 milhões de toneladas para 312 milhões de toneladas. Isso. E a área, 36 milhões de hectares para 71 milhões de hectares. Isso a gente está falando das 16 principais culturas produzidas. Traduz para a gente esses números, professor. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes, porque quando nós aumentamos a produção dos anos 70 para atingir 312 milhões em 2012, 2013, esse aumento de produção ele foi muito mais resultado do aumento da produtividade de 1,4 para 4,5 toneladas por hectare, do que da expansão da área plantada. E outro dado que é interessante, se nós estivéssemos produzindo em 2012, 2013, as 312 milhões de toneladas, com a produtividade de 1970, 71, que era de 1,4 toneladas por hectare, nós teríamos desmatado 110 milhões de novos hectares de floresta. E não foi isso que aconteceu. Em resumo, o aumento da produtividade e eficiência do processo produtivo da agricultura poupou do desmatamento o equivalente a 110 milhões de hectares de floresta. Essa talvez tenha sido a maior contribuição em meio de preservação ambiental do desenvolvimento da agricultura e dos dados que você leu. E o senhor acha que isso foi possível por quê? Porque nós simplesmente aumentamos o uso de tecnologia e aumentamos a nossa produtividade por área de 1,4 toneladas para 4,5 toneladas por hectare, através de um grande esforço de pesquisa,
através de um grande esforço das universidades ensinando essas tecnologias e também da extensão, levando esse conhecimento ao produtor rural. O senhor acredita, então, que o Brasil não precisa abrir mais fronteiras agrícolas? Quer dizer, a gente hoje usa 17% só da capacidade de área produtiva para produção. Nós não precisamos desmatar 1 hectare de floresta amazônica mais para aumento de produção. Eu daria prioridade, e isso já foi motivo de várias palestras minhas, inclusive tenho defendido isso em várias vezes. Nós temos 200 milhões de hectares de pastagens nativas ou melhoradas no Brasil. Desses 200 milhões de hectares, 100 milhões estão degradados. Se nós pegarmos aí por baixo um programa de governo para recuperar 1/3 da área de pastagem degradada, vamos dizer 30 milhões de hectares, nós vamos poder, na pior das hipóteses, tirar 4 toneladas de grãos por hectare. Isso daria 120 milhões de toneladas a mais, sem desmatar uma única árvore da floresta amazônica. E com um baita de um selo ambiental escrito assim: essa soja, esse milho, esse feijão, esse arroz, isso foi produzido em área de pastagem degradada, não representou o desmatamento de florestas da floresta amazônica brasileira. Isso seria bem aceito em qualquer país do mundo que defende princípios ambientais sólidos. Seria um marketing maravilhoso. Fantástico. Mas aí eu volto então ao nosso assunto principal, que é fertilidade de solo. Essas pastagens degradadas, elas podem voltar a ser terras produtivas? Tranquilamente. É só usar os mesmos princípios que nós usamos, que eu já comentei anteriormente: calagem, adubação fosfatada corretiva, adubação potássica corretiva, adubação corretiva com enxofre, adubação corretiva com micronutrientes e manejo da matéria orgânica. A tecnologia está aí, nós não temos que desenvolver nada de novo, é só aplicar aquilo que já existe. E essa é a minha preocupação, porque se nós não fizermos um trabalho nesse sentido, dificilmente aquilo que se espera do Brasil para os anos de 2050, que o Brasil vai produzir 40% do alimento consumido do mundo, se nós não seguirmos essas normas e nos prepararmos para isso, nós podemos perder o bonde da história nesse sentido. Quer dizer que o solo é vivo. É vivo. E nós Ele sabemos, não morre. Não, e nós sabemos como trabalhar e recuperar. O Brasil hoje, sem dúvida alguma, em manejo e agricultura tropical, ele é campeão mundial. Aonde que no mundo que você tira numa área, planta o milho, em seguida, no mesmo ano, planta a soja e em seguida planta o trigo. No Cerrado. Na região de Cerrado. E o Brasil, nós podemos nos orgulhar de que em manejo e tecnologia de solos tropicais é campeão mundial. Nós temos condição de não só aumentar a produção nossa, mas também transferir essa tecnologia para outros países de condições de clima e solos semelhantes aos nossos. Muito obrigada pela participação do senhor aqui e pelos todos os seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.